a Deus. Então eu queria chamar o Bruno. Eu não estou conseguindo enxergar com essa lâmpada, ele está aqui já, né? Essa lâmpada cega a gente aqui na frente. Glória a Deus. E o Samuel já quer subir para pregar também, Samuel? Não, né? Amém. Amém, queridos. Eu louvo a Deus, né? Pelos jovens. E agora o Bruno vai trazer a palavra. Samuel vai ajudar aqui, né? A igreja estenda as mãos. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, Pai. Muito obrigado pela vida do Bruno, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor Jesus, por este meu filho também, Senhor, por tudo que ele tem feito, Senhor Jesus, a disposição que ele tem, Senhor Jesus, para a tua obra. Deus, continue, Senhor, abençoando, Senhor, todos eles, para a honra e glória do teu nome. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, que a palavra que ele meditou, Senhor, venha falar conosco nesta noite também, Senhor, porque assim é o Senhor, Pai. O Senhor fala conosco e traz, Senhor Jesus, palavras também para a tua igreja. Então rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Eu creio, Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que fluirá mesmo nesta noite. Então nos ensina, Senhor Jesus, e que teu nome seja glorificado. No mais, livra-os de toda cilada e de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu chamei o Samuel aqui, mas ele está querendo pregar logo. Vem cá, Samuel, já vou fazer a sua parte agora. Vem cá. Vem cá. Então, antes de a gente começar essa pregação, né? Vamos falar de Samuel. Na verdade, vamos falar de todo mundo aqui, né? Samuel, vem cá pro colo do tio, vem. Você tá levinho, hein? Irmãos, eu trouxe meu sobrinho hoje aqui só para a gente poder refletir sobre uma coisa, né? Samuel, mostra sua mão pro pessoal aí, vai, mostra sua mão. Aí, tá vendo essa mão aqui? Essa mão aqui é uma mão única, ninguém faz igual, só tem uma, é série única, né? E se você olhar para sua mão, olhar para sua esposa que está do seu lado, para sua filha, para o seu filho, a Rebeca também, né? Ela é única. Agora eu vou deixar você ir lá com a titia, viu? Com a vovó, viu? Vai lá com a vovó. Já fez, já deu tudo certo. Amém. Quando a gente olha para a vida de uma criança, quando a gente olha para nossa própria vida, né? A gente às vezes se esquece do propósito pelo qual nós fomos criados. E olhando para dentro de nós, nós percebemos que existe uma complexidade muito grande dentro de nós, não é verdade? Eu acho que todo mundo aqui tem um celular, né? Se você pegar o celular aí agora e dar uma olhada para ele, qual a probabilidade desse celular, de eu pegar todas as matérias-primas que envolvem a confecção desse celular, jogar para cima e durante milhares de anos ele se tornar esse celular do jeito que você está vendo na sua mão, igualzinho, com as mesmas características. Então, algo surgir do nada é algo meio que inconcebível, né? Tudo que existe por um propósito e foi criado por um desenhista por trás disso, né? E esse é um dos argumentos pelos quais eu acredito que Deus ele nos fez. Deus ele nos fez com um propósito. E quando nós caminhamos numa direção distante desse propósito, nós vivemos uma vida infeliz. Se você caminha numa direção onde vai contra o propósito de Deus, ou contra o propósito daquilo pelo qual ele existe, a coisa desanda. Já tentou usar um carro como escorrega, né? Ou tentar andar na piscina como se fosse uma pista de concreto? As coisas elas não funcionam se você tenta caminhar na direção oposta. Mas antes de falar sobre isso, eu queria orar novamente. Aproveitei a ansiedade do Lucas para a gente já dar início. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos voltar a orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite, estarmos aqui diante da sua presença. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra, que o Senhor possa revelar os teus mistérios, Senhor Jesus, e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja ministrar hoje. Usa-me como ferramenta nas suas mãos, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer a obra neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, falando de propósito, tudo que existe ao nosso redor existe por um propósito. E a gente pode até ver que em Provérbios
está escrito lá em Provérbios 19, 21, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. A gente lê em Efésios 1, 4, 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A palavra propósito ela é muito dita na palavra de Deus. E toda vez que eu vejo uma palavra, toda vez que eu vejo uma história contada por Jesus, toda vez que eu busco ler e meditar na palavra de Deus, eu vejo um propósito por trás daquilo que eu estou lendo. Tem um sentido, um significado, um motivo. E hoje eu faço uma pergunta para você. Qual o propósito que você tem dado para a sua vida? Você tem vivido hoje de que forma? Você está aqui na igreja por qual motivo? O que te move? O que te faz tomar decisões? Se a gente for olhar no dicionário, o dicionário tem uma definição bem interessante. Propósito tem a ver com desígnio, plano, projeto, vontade, mas falando sobre motivação, aquilo que nos move, motivação seria uma série de fatores de natureza afetiva, intelectual ou filosófica que atuam no indivíduo determinando-lhe o comportamento. É interessante quando a gente olha para isso, e é interessante quando a gente olha para o plano de Deus, o propósito de Deus, e a nossa luta constante em caminhar na direção de Deus. Quando você olha para uma pessoa que ela é aprisionada por alguma coisa, um vício, ou então algum estilo de vida destrutivo, você percebe que algo nela o aprisiona de tal maneira que ela começa a servir para outro propósito, senão um propósito diferente pelo qual Deus criou. Você pega, por exemplo, uma pessoa dominada pelas drogas, o crack, por exemplo, que é uma coisa muito forte na vida de alguém, vicia muito rápido, ele destrói a vida da pessoa. A pessoa começa a não se importar mais com as pessoas que estão ao seu redor, a pessoa não começa mais a se importar com a sua própria vida, até o ponto que ela morre. A droga, ela cega a pessoa a tal ponto que ela acaba definhando até chegar à morte. E tudo isso acontece por quê? Porque ela permitiu que aquela sensação fisiológica, aquela droga dominasse, controlasse a vida dela. Mas existe algo muito mais forte do que a droga, algo muito mais forte do que o álcool, que destrói as nossas vidas. E isso é o pecado, é o nosso egoísmo, é a nossa vontade de querer saciar a nós mesmos, independente do prejuízo a outros. E é por isso que Jesus ele vem e ele traz um plano de salvação para as nossas vidas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, tem várias histórias, nós ouvimos várias histórias essa semana. E Deus ele tem ministrado de várias formas, de uma forma individual sobre as nossas vidas. A gente viu o Márcio falando no domingo sobre cavar, que Deus busca cavar dentro de nós, cada vez mais profundo, e que pessoas com mais intimidade com Deus conseguem obter mais experiência e viver o melhor de Deus. E aquelas que são rasas, elas não conseguem. A gente ouviu falar sobre a plantação, sobre a semente através da sâmara, e Deus falou muito sobre as nossas vidas nessa ministração, assim, e foi uma série de ministrações que foram ali direcionadas para os nossos corações, mas tudo tratando sobre algo que Deus quer trabalhar aí dentro do seu coração. Hoje você veio aqui buscando algo de Deus. Eu estou aqui porque eu busco algo de Deus. E às vezes eu estou na igreja, eu tenho a sensação que eu estou na igreja como um cliente que busca ser servido, um cliente que busca sanar as suas necessidades de alguma forma. O que Deus tem para mim hoje? Hoje o prato é o quê? Filé mignon. Hoje é o quê? Eu gosto de bem passado, né? Deixa eu ver se a pregação vai ser legal, deixa eu ver se o louvor vai ser legal, vamos lá, como é que está esse som? Às vezes eu me vejo numa situação onde eu desejo obter algo de Deus. E quando a gente busca ler a palavra de Deus, a gente percebe que é o contrário. Nós não somos clientes de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por um propósito. Nós somos filhos amados de Deus, filhos onde Deus ele entregou o seu sangue para nos mostrar que existe algo errado dentro de nós. E quando nós nos aprofundamos e mergulhamos na palavra de Deus, nós encontramos algo que é libertador. Nós entendemos que o pecado deturpou tanto a nossa forma de ver o mundo, que não existe outra forma de enxergar o mundo senão pela ótica de Cristo. E quando eu olho para o meu próximo, quando eu olho para os erros que existem nesse mundo, eu não começo mais a culpar as pessoas. Eu começo a enxergar o que o pecado fez com o homem.
e eu começo a influenciar do mesmo jeito que Jesus influenciou a nossa geração, sendo luz no meio das trevas. E hoje eu queria falar sobre a vida de alguém que foi influenciado, Paulo. Paulo foi um homem muito usado por Deus. Ele fez coisas que praticamente mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Foi inspirado aí, né? Paulo foi ferramenta de Deus nesse processo. E a gente percebe que isso não aconteceu do nada. Existe algo que Deus foi trabalhando devagarzinho. Dos 66 livros da Bíblia, Paulo escreveu 13. Dos 13, ele escreveu uma das maiores obras, que foi o livro de Romanos, na minha opinião. Ele foi o homem que mais plantou igrejas, ele foi o homem que mais ganhou almas para Cristo, ele foi um homem que era pastor, evangelista, missionário, teólogo, pregador, o bombril do tempo antigo. Um homem que foi até o terceiro céu, que viu coisas que são indescritíveis, inefáveis, e nem que ele quisesse falar, ele conseguiria, de tão profunda revelação que ele teve de Deus. Ele foi um homem que viu Jesus na estrada de Damasco, um desbravador, poliglota, um homem culto, uma das maiores mentes que pisou nessa terra. E Paulo viu Cristo ressurreto e foi comissionado direto pelo próprio Jesus. Ele recebeu poderes para realizar sinais e prodígios. Ele foi inspirado por Deus para escrever as Escrituras, como eu já disse. Ele era um intérprete autorizado do Antigo Testamento. E Paulo, ele era ciente que era tão apóstolo quanto os 12, mas ele não se insinuava ser um dos 12 apóstolos. Ele acreditava que ele era um apóstolo aos gentios, né? E muitas das coisas que ele escreveu foram coisas que diariamente me impactam no meu estudo particular com Deus. E quando a gente olha para essa vida de Paulo, a gente fica pensando assim, nossa, deve ter sido um mar de rosas, né? Ele fez tudo isso aqui e foi simples. Um dia ele estava passeando lá e de repente Deus falou com ele e tudo mudou, algo bem tranquilo. A gente olha para a palavra de Deus, para as histórias que tem na palavra de Deus, e a gente às vezes se esquece que são homens como nós. Não é uma história de ficção científica, é realidade. E Paulo é tão ser humano quanto eu e você. Ele tem desejos, problemas, qualidades, assim como eu e você. E a história de Paulo, lá em Atos 22, capítulo 3, 21, eu vou falar de muitas passagens aqui e vou seguir para a gente poder aproveitar o tempo. Mas a gente começa a ver a história de Paulo em Atos 22, no versículo 3 a 21. E começa assim: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a prescrição da lei de nossos pais. Sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje, e persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Do que também o sumo sacerdote me testemunha, e assim todo o conselho dos anciões, e tendo recebido deste cartas para os irmãos, seguia para Damasco com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. A gente começa a ver a história de Paulo, na história de Paulo, uma pessoa que perseguia cristãos. E perseguir cristãos é uma palavra muito suave para aquilo que ele fazia, porque ele matava cristãos, ele era assassino. Você consegue imaginar uma pessoa nos dias de hoje matando pessoas por uma questão de fé? Não é uma coisa simples. Ele não via problema nenhum em destruir uma vida. E ele afirma em outras passagens que ele viu Estevão. Ele foi uma das ferramentas para que Estevão tivesse morto. A gente vai ver logo à frente. E olhando para esse histórico, a gente percebe que a gente falou de um homem que fez muitas coisas, mas esse passado não é um passado muito bom. E aí eu fico perguntando para mim mesmo, né? Bruno, como é que é o seu passado? Como é que foi o seu passado? Eu começo a olhar para trás e olhar a pessoa que Deus me fez hoje e me ver de onde Deus me tirou. Isso é uma coisa importante nas nossas vidas, a gente perceber quem nós éramos e quem nós somos hoje. E quem nós queremos ser na direção de Deus, não é verdade? Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que Paulo, ele, na sua juventude, ele era uma pessoa de destaque. E logo de criança ele já era uma pessoa já de destaque.
Lá em Filipenses 3, de 5 a 6, fala assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ele declarando sobre si mesmo. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo chega num ponto da sua vida que aquilo que ele faz em prol dos seus ideais é tranquilo, é correto aos olhos dele. Quantas vezes a gente não está dentro da igreja fazendo algo que a gente acha que é certo e está completamente errado aos olhos de Deus? Coisas que são equivalentes a Paulo. Paulo matava literalmente as pessoas, mas existem pessoas morrendo dentro da igreja por causa de nós. Porque nós caminhamos numa direção distante de Deus, cegamos o nosso entendimento para aquilo que Deus fala que é verdade, e nós não nos preocupamos com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, com aquilo que não fazemos. Eu acho que a pior situação mesmo que nós podemos nos encontrar é uma situação de omissão, porque muita gente morre porque a gente se omite. Exemplo disso, corrupção, não é verdade? E a gente vê Paulo seguindo em prol de um ideal, destruindo vidas, e a gente percebe na sua juventude, né, em Gálatas 1:14, algo muito, um potencial muito grande. E ele fala: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição de meus pais. Em Gálatas 1:14. E só para dar ênfase, né, em Gálatas 1:13, a gente percebe que em Gálatas 1:13, que Paulo ele devastava igrejas. Em Atos 8:3, a gente vê que Paulo ele arrastava os cristãos direto das suas casas para as cadeias. E Paulo ele era como uma fera selvagem, era um animal indomável. E as pessoas elas olhavam para Paulo e falavam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Essa era a vida de Paulo. Bom, no segundo momento da vida dele, em um segundo momento, Paulo ele não continua vivendo dessa forma, porque algo acontece na vida dele. No meio da vida dele, Jesus aparece para ele. A gente começa a perceber isso em Atos 22, capítulo 6, até o versículo 21. Existe um momento na nossa vida que a gente está vivendo cego pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, pelo nosso egocentrismo, e chega um momento que Deus ele se revela para nós. E ele aponta e fala: você está fazendo isso errado. Jesus apareceu para ele, mas para nós ele aparece de várias formas diferentes. Às vezes através do seu pai, da sua mãe em casa, às vezes através de uma dificuldade que você enfrenta. Você leva a vida do jeito que ela vai, até o ponto que a saúde cobra a conta e você está no hospital reclamando porque está com pedra no rim de tanto beber refrigerante, ou está com a glicose lá em cima de tanto comer doce, ou está com a gordura lá em cima e você não sabe o que está acontecendo, mas você não se lembra que para isso acontecer tem um investimento árduo, horas na frente da TV, vendo Netflix, comendo pipoca, fazendo um monte de coisa que a gente sabe que a gente vê como lazer, mas de certa forma elas cobram uma conta que chega parcelado lá na frente, não é verdade? E de alguma forma as aflições que vêm para a nossa vida, em algumas situações se encontram como um alerta de Deus para nós. E aqui na vida de Paulo, isso aconteceu da seguinte forma, vamos ler. Atos 22, versículo 6. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, por meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caiu por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? Disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde te dirá tudo o que te é ordenado a fazer, Como eu nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Olha só o que acontece. Todos nós estamos cansados de saber da história de Paulo. A grande realidade é que nós vivemos a mesma situação, claro que em circunstâncias diferentes, mas a gente não toma às vezes a mesma decisão de Paulo. Quantos aqui são certos em tudo que fazem na sua vida? Tem alguém aqui que, poxa, 99% eu acerto na minha vida.
Tem até um meme na internet que diz, tu é o bichão mesmo. E quando a gente olha para essa realidade, que o homem ele é falho, e a gente olha para isso, e eu, Bruno, eu gosto de acertar. Eu não quero errar. Você está no mesmo time? Você gosta mais de acertar, não é verdade? E quando a gente deseja mais acertar do que errar, a nossa vontade é de buscar sempre não errar, mas os erros, eles ocorrem. Porque algo de errado a gente está fazendo. E na maioria das vezes, a gente faz muitas vezes a coisa errada. E as consequências vão vindo de forma gradativa, até que é inegável que a gente precisa mudar de atitude. O erro, não adianta a gente querer fazer algo diferente para poder acertar. Assim, não adianta a gente caminhar numa direção de acertar, mantendo as mesmas atitudes. Às vezes na nossa vida a gente quer fazer certo, mas a gente nunca toma uma atitude diferente, a gente sempre toma a mesma atitude, de formas diferentes. Caminhar na direção de Deus e viver o melhor de Deus para a sua vida, não pode estar distante de deixar Deus ele ser Senhor da tua vida. Não tem como Deus, Jesus, ser Senhor da sua vida, se a sua fé está em outro lugar, se a sua vontade está em outro lugar, se Ele não é Senhor da sua vida, se você só fala pela boca, mas não crê no seu coração. Aqui na vida de Paulo, a gente percebe que em um momento da vida dele as coisas mudaram, porque ele perdeu a sua visão nesse momento. Aquilo que ele enxergava, o mundo natural que ele enxergava, ele não enxergava mais. E ele teve que ouvir de Deus a direção para aquilo que ia transformar a vida dele. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por dificuldades e tem alguém que é a boca de Deus na nossa vida apontando a direção e a gente nega. Existem pessoas que talvez na história de Paulo estariam cegas até hoje. Vamos continuar lendo a história. Na mesma hora, ou naquele momento ali, eu não sei exatamente a hora, mas a Bíblia ela não relata, mas Paulo ele ficou cego e Jesus ele disse para que ele fosse para Damasco, ou melhor, e o Senhor me disse, no versículo 10, Atos 22, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E aí lá em Atos 9, 10, 21, a gente vê Deus se revelando para Ananias, um homem de Deus, aquela boca de Deus que eu falei para você que às vezes a gente ignora na nossa vida. E no versículo 10 está dizendo, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai na rua que se chama Direita, e na casa de Judá procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe a mão, e para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Ananias recebe uma missão de Deus de orar por um homem que perseguia e matava cristãos. E ele estava perguntando, Senhor, você tem certeza que é esse que o Senhor quer livrar? Porque ele vai fazer isso com outros. Tem certeza disso? Às vezes a gente vê do nosso lado pessoas caminhando numa direção tão complicada, pessoas que nos machucam, e a gente tem dificuldade de orar por elas. Quantas vezes você ora pelas pessoas que te perseguem? Quantas vezes você ora por aquele que tira sua paz, tira sua tranquilidade? Ananias estava sofrendo exatamente isso. Ananias recebeu uma missão de Deus. Vai lá orar por quem te persegue. Olha para o irmão do seu lado aí e fala assim, meu irmão, eu vou orar para Deus, para você orar por quem te persegue. E no versículo 15, Jesus fala, mas o Senhor diz, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você acredita que aqueles que você orar, eles vão ser usados por Deus? Eu acredito que a sua oração pode mudar vidas. Eu acredito que a minha oração ela pode mudar vidas.
No versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo nome. Isso caso o Senhor dizendo a Ananias. Versículo 17: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram os olhos, como que uma escama, e tornou a ver, a seguir. Levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí no versículo 20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quando a gente olha para essa história é interessante, porque um milagre aconteceu no exato momento que Ananias fez aquilo que Deus tinha dito. E eu fico me perguntando, será que Deus deixou de fazer um milagre na minha vida através de algo que Ele pediu e eu recusei? Será que você alguma vez ouviu a voz de Deus falando: ora por aquele que te persegue, ama aquele que te persegue, faz isso por aquele que te persegue, e você se omitiu de fazer, e você não viu a glória de Deus? Porque Ananias viu. Você percebe que o poder de Deus aqui é tão profundo que Ele corta para os dois lados. Ele está abençoando, a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus está abençoando Ananias e está abençoando Paulo. Ananias, sendo ferramenta, é abençoado, porque ele vê o poder de Deus através daquela atitude que Deus, próprio Deus, mandou ele fazer. Talvez, acredito que eu, orando por aquele que merece morrer porque matou muita gente, né? Talvez eu orasse falando assim: não cura não, Jesus, deixa cego para aprender, né? Mas Deus está nos ensinando que a nossa direção é caminhar segundo o coração dele, não nosso. Amém? Então não caminhe numa direção onde o teu coração te aponta a direção. A direção não é para onde você quer, é para onde Deus aponta. Talvez você tenha vários desafios na sua vida. Paulo, ele obstinado, matava pessoas, porque ele acreditava que ele estava correto. Ninguém faz nada achando que está errado. Todo mundo aqui com certeza faz o que faz porque acha que é certo. Mas chega um momento da vida que Deus, ele apaga tudo isso, ele fala: o que você está fazendo está errado. Jesus aparece na frente dele para falar isso. E ele, naquele momento, acorda, porque um homem de Deus fala com ele. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu sei que homens de Deus já falaram para você alguma coisa. Não recuse aquilo que Deus tem colocado diante dos seus olhos. Talvez a dificuldade que você tem passado até hoje é porque você se recusa a fazer a vontade de Deus. Tem tantas áreas na nossa vida que a gente pode mudar e que a gente não muda, e com o tempo, depois de um tempo de idade, né? Eu sou novo, não posso falar muito disso, sou fraldinha, né? Mas às vezes a gente olha para trás e fala assim: eu passei por problemas que eu não deveria ter passado. Como eu queria ter voltado atrás e decidido algo diferente, queria não ter falado isso. Na minha juventude eu ouvia pastores falando uma coisa que é bem interessante, que existem 3 coisas que não voltam na nossa vida: uma flecha lançada, uma oportunidade, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Então entenda uma coisa: Deus, Ele tem o melhor para a tua vida, mas Ele não vai te obrigar a caminhar com Ele. Se for desejo seu, Ele vai permitir que você passe pela dificuldade. E talvez quando você estiver lá no fim do poço, você decida mudar, mas talvez seja tarde demais. Talvez você tenha jogado um tempo precioso no lixo. É melhor a gente caminhar com Deus logo no início, na hora que a gente conhece, porque assim a gente vai viver o melhor de Deus na melhor fase da nossa vida. Eu conheço homens de Deus e mulheres de Deus que hoje, depois de velhos, falam assim: nossa, Bruno, se eu tivesse a sua idade, se eu tivesse a sua disposição, a sua cabeça, se eu tivesse tudo isso. Parece, assim, eu não estou criticando essas pessoas que disseram isso, mas parece que a mensagem que a Bárbara disse tem tudo a ver com que essas pessoas, de certa forma, em alguma área da vida, experimentaram lá na frente, não é? Eu não quero chegar na minha velhice e falar assim: eu queria tanto ter a oportunidade de ter feito aquilo que Deus me pediu para fazer lá atrás, só que eu fiquei com tanta preguiça de fazer, dá tanto trabalho.
mas hoje eu me arrependo por isso. Eu não quero chegar na minha vida e falar isso para mim mesmo. Mas eu sei que isso é inevitável. Sabe por quê? Porque eu não sou Jesus. Eu vou errar, eu vou falhar. Mesmo querendo acertar, vão ter muitas coisas que eu vou acertar. Se Deus quiser, eu oro para que eu seja o máximo de coisas possíveis. Mas eu sei que eu também vou errar. Você vai errar. Aquilo que nós fazemos na nossa vida, aquilo que nós buscamos, caminha numa direção do nosso propósito. O propósito que Deus tem para você é tão maravilhoso que você só vai sentir a verdadeira felicidade se você viver para o exato propósito pelo qual Deus te fez. O Maicon aqui falou na quarta-feira, se eu não me engano, uma coisa que para mim é libertador quando eu entendi. Sabe aquele brinquedinho de criança que você tem peças, que você tem um triângulo, um quadrado, e você vai encaixando o triângulo no buraco do triângulo, o quadrado no buraco do quadrado, todo mundo conhece, né? Tem um brinquedinho assim para criança. Aquele quadrado só encaixa no quadrado porque ele foi feito para isso. Agora imagina você, um quadrado. Deus te fez quadrado para encaixar no buraco quadrado, e você quer encaixar no triângulo. Você vai passar a vida inteira tentando fazer isso até quebrar o jogo. Mas se você encaixar no quadrado, você vai ver que é tão bom quando a gente encaixa. Quantas são as pessoas que vivem para o propósito de Deus e são felizes. Estão passando dificuldade, mas são felizes. Isso é o que a gente vê na vida de Paulo, porque Paulo, ele cumpriu tudo aquilo. Mas lá em Timóteo, no 2 Timóteo, no último capítulo, você percebe que ele está só. Não sem Deus, mas ele está sozinho. Não tem ninguém para ajudar no julgamento final dele. E ele está preso não porque ele pregava exatamente o evangelho, mas porque existiam pessoas que causavam incêndio. E ele ali estava preso como cidadão romano, se não me engano. E a prisão dele era algo que qualquer pessoa que fosse ele ajudar poderia ser, de certa forma, vinculada àquele mal que ele estava sendo acusado. Mas no final das contas ele fala que Deus estava ali com ele. Que aquela opressão, que tudo aquilo que ele estava passando, valia a pena, porque Deus estava com ele. Mas vamos seguindo. No versículo 20 de Atos 9, a gente vê, depois que Paulo é curado, que as vistas dele são abertas, e fala assim, e logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E no versículo 21 e 22 tem uma coisa interessante, porque olha só, versículo 21, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O versículo 20 e o versículo 22, existe um tempo aí entre esses dois, provavelmente. Porque quando a gente lê o versículo 20, fala que Paulo estava o quê? Afirmando que Jesus é Filho de Deus. Mas no versículo 22, você percebe Paulo demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrar não é uma atitude que alguém toma de uma forma rápida. Você precisa demonstrar, provar uma tese, detalhar meticulosamente, examinar afinco. Então, olhando para essa realidade, a gente acredita o seguinte, que Paulo, ele teve um período aí, onde ele foi para um determinado local. Se você abrir Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 18, a gente vê o seguinte, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, olha só, quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. Olhando para essa realidade, eu fico pensando assim, conjecturando. Paulo, a partir do momento que ele foi encontrado por Deus, que ele teve aquele milagre, com certeza, ele não mudou a cabeça dele do nada. Deus mudou para ele. Com certeza, isso foi algo que Deus mudou.
Mas como é que ficou a velha aliança para dentro do coração dele? Porque ele era um homem que conhecia o Velho Testamento, a lei. Como é que isso tudo aconteceu? E quando a gente olha a palavra de Gálatas, a gente começa a entender que provavelmente Paulo, nesses 3 anos, esteve meditando, sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus, sendo ensinado por Jesus, de certa forma. Jesus já tinha ido, mas a gente percebe aqui que provavelmente Paulo estava sendo ensinado. E assim, o lema da velha aliança tinha a ver com o fato de tudo depender de mim. Tudo que eu possa alcançar depende do Bruno, não depende de Deus. É pela lei que eu cumpro. E quando a gente olha para a aliança, a gente percebe que não é bem assim. Na realidade, eu não mereço a salvação. Foi Jesus que pagou o preço por mim. Nada que eu possa fazer vai fazer eu merecer a salvação. E esse entendimento, Paulo provavelmente, para absorver esse conteúdo, ele teve que ter um tempo para absorver essa realidade. E a gente vê Paulo, né, demonstrando Jesus no capítulo 22, e eu fico pensando, poxa, pode ser que seja por isso que no 20 ele afirma algo sobre Jesus, e no 22 ele começa a falar ali que ele está demonstrando que Jesus é Cristo, né, falando com mais detalhes, com mais profundidades. Será que Paulo, ele foi profundamente usado por Deus desde a sua conversão? Eu acredito que Paulo, ele é um homem como nós. Ele foi aperfeiçoado, passo a passo. Eu não acredito que estalou o dedo, ele virou Jesus e tudo que ele fazia era santo e tudo que ele fazia era correto, não. Eu acredito que os olhos dele abriu, que ele entendeu quem era Jesus, que ele entendeu que ele estava errado, que ele caminhou numa vida diferente, a chave mudou. E ele começou a tomar uma postura. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, a gente vê Paulo, mais à frente desse tempo que a gente leu aqui, falando sobre a nova aliança. E mostrando o seu entendimento sobre isso. Olha só o que fala em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nós deixa eu ler de novo. Tanto nos que são salvos como nós que se perdem. Vou ler de novo, meu Deus do céu, está confuso aqui, está sem acento aqui. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Agora sim, deu para entender, né? Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Fica a dúvida no ar. E a gente só vai ter essa resposta lá no 2 Coríntios, capítulo 3, do 2 ao 6, que a gente trata sobre a suficiência de Cristo. E aí ele começa a esclarecer: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, na lei, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha só ele dizendo isso. Deus é suficiente para a sua vida. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer a gente quer se fazer merecer, sabe? Eu quero ser abençoado, mas eu quero me fazer merecer. A glória de Deus está aqui, sabe por quê? Porque eu orei, porque eu meditei, porque eu jejuei, entendeu? A glória de Deus está na minha casa porque eu dou duro, todos os dias eu oro. Mas a palavra de Deus fala que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Olha só isso. Eu não estou dizendo que você não faz nada que é agradável diante dos olhos de Deus. Eu estou dizendo que nada que a gente possa fazer vai diminuir ou fazer o sacrifício de Jesus ser maior ou menor. O sacrifício de Jesus foi o único sacrifício. Nada que a gente possa fazer vai aumentar ou diminuir isso. Você já não merece a glória de Deus. Eu sou pecador, somos pecadores.
e caminhamos numa vida onde Deus tem aperfeiçoado o ministério dele sobre as nossas vidas. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é algo que nós precisamos encontrar em Deus. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que ele passa por essa transição de entender a suficiência de Deus, entender a lei, entender a graça. E ele começa a trilhar um caminho que a gente percebe que ele vai para a igreja. Eu vou correr aqui para a gente poder finalizar algumas coisas, mas a gente percebe que ele vai para algumas cidades pregando. Em Atos 9, 26, Paulo sobe para Jerusalém, né, pregando. Primeiro ele prega em Damasco, aí depois tem que sair. Depois Paulo sobe para Jerusalém, pois o povo quer matar ele em Damasco. Aí de repente Paulo recebe uma visão de Deus lá em Jerusalém, lá em Atos 22, 17, falando assim: Paulo, sai daí, Paulo. Fala assim, ó, lá no versículo 18: e vi que aquele me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Deus falando para ele sair. Ele está em Damasco, depois ele vai para Jerusalém, ele recebe uma visão para sair de Jerusalém, mas ele não sai. Aí o que acontece? Lá em Atos 9, 29, as pessoas saíram com Paulo para Tarso, na sua terra natal. Paulo não saiu, saíram com ele. Peraí, vamos, como assim, Bruno? Vamos entender isso aqui? Então lê comigo lá, Atos 9, 29 a 31. Fala o seguinte, Atos 9, 29 a 31. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos da congregação os acompanharam até Cesareia. Olha só, eles o quê? O acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, aí, olha só essa parte aqui, eles o enviaram a Tarso, e aí depois começa o assunto, né? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Quer dizer então que, depois que Paulo foi, começou a prosperar? O que estava acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. No meu entendimento, olhando para a situação de Paulo, Deus estava trabalhando na vida de Paulo, no interior de Paulo. Paulo, ele era romano, ele era um homem culto, conhecia Jerusalém e os corredores eclesiásticos do Sinédrio. Os apóstolos de Jesus, eles eram galileus da Judéia, e eles eram considerados a segunda classe naquela época. É tanto que quando chegou a época do Pentecostes, reinava ali um pouco de ceticismo. Será que Deus vai fazer mesmo alguma coisa através desse povo? Mas Deus fez, né? Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, doutores, fariseus, sinédrio. Paulo, nesse processo todo que a gente viu, ele estava aprendendo coisas de Deus. E é interessante que Deus, ele não poupa. Deus, ele faz a obra, ele deixa as coisas acontecer, ele avisa, ele coloca homens de Deus para poder falar. Isso tudo é para poder trazer um entendimento para nós, que antes de Deus trabalhar através de você, Deus, ele trabalha primeiro em você. Isso é importante. Deus, ele não fala através das vidas sem trabalhar nelas primeiro. E às vezes a gente se vê no mundo de hoje, né, como cristãos de internet. A gente pega uma palavra bonita, ecoa no WhatsApp, fala da nossa boca para o nosso filho, para os nossos parentes, mas será que somos íntegros ou santos do pau oco? É importante que de dentro de você flua a palavra de Deus. Palavra essa que Deus já fez germinar dentro de você, que Deus já trabalhou dentro de você. Isso é que é a igreja. A igreja não é igreja porque somos todos livres de problemas. A igreja é a igreja porque Jesus é o cabeça, e nós permitimos de dentro do nosso coração fluir a graça dele. E às vezes você vai ver o Bruno jogando para fora um lixo que estava dentro de mim. Às vezes você vai ver o seu próximo aí jogando lixo para fora. Mas sabe por que isso acontece? Porque Deus está entrando. Porque a palavra de Deus está entrando e transbordando. E a gente olha para a vida de Paulo, a gente olha para essas realidades e começam a acontecer algumas coisas na vida de Paulo. Lá em Atos 11, do 22 ao 25, relata um avivamento que teve em Antioquia. E no caso, uma coisa antes de falar disso, né?
quando Paulo ele vai para Tarso, assim, ele fica em torno aí de mais ou menos quase 10 anos ou um pouco a mais, parado. A palavra de Deus não fala nada sobre ele nesse período. E por que isso acontece? Depois desse versículo aqui, só para poder ficar claro, né? Depois de Atos 9, 29 e 31. Assim, pois, sabemos, porém, que os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Depois desse momento na história, a gente vê Paulo sem fazer quase nada. É claro que ele fazia algo, ele estava em algum lugar fazendo a obra de Deus, mas você não vê Paulo encabeçando nada. Só que algo muda exatamente nesse capítulo aqui, no capítulo de Atos 11, 22 e 25. Teve um avivamento em Antioquia e enviaram Barnabé, que lembra de Paulo e puxa ele para lá, e eles conquistam multidões de discípulos. Vamos ler? Atos 11, 22 a 25. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e ensinaram a Barnabé a Antioquia, a qual, quando chegou e viu graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permaneceram no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de quem? Olha a palavra, não está falando Paulo, está falando o quê? Saulo. E de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, conduziu em busca de Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Lá em Atos 13, versículo de 1 a 4, continua, né? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Depois de quase 10 anos ou mais, o Espírito Santo de Deus entra em jogo. Atos 13, de 1 a 4. Eu vou usar Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes enviaram pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Você percebeu que quando o Espírito Santo de Deus falou, ele não falou Saulo e Barnabé, ele falou Barnabé e Saulo? Por que isso está sendo colocado dessa forma? Aí a gente vai ler Atos 13, 5, 7. Paulo é relatado pela Bíblia como Saulo, até então, nessa parte. Versículo 5, Atos 13, versículo 5 a 7. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Ou seja, João estava ali como cooperador com eles. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um cego judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elisma, o encantador. Mas resistia-lhe Elisma, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar-te da fé do procônsul. Ok. No versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11, eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor, e partindo de Pafos, Paulo e os seus estavam com ele, chegando a Perge, a Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. É interessante porque a gente percebe, a partir desse momento, que o nome de Paulo na Bíblia não é mais descrito como Saulo. A partir do versículo 11 em diante, do 13 em diante, a palavra de Deus começa a falar Paulo. Antes, a palavra de Deus só referia a ele a Saulo.
E eu fico olhando para isso daqui, gente, mas que coisa engraçada. O nome hebreu dado aos seus pais, o nome hebreu dado de seus pais, a ele era Saulo. Mas como seu pai era um cidadão romano, Saulo herdou a cidadania romana. E Saulo também tinha um nome latino chamado Paulo, né? Então na época estava tendo esse costume de ter 2 nomes. Mas a gente percebe que a partir desse momento, a vida de Paulo dá uma guinada. Quando ele quando ele fala como homem de Deus diante desse enganador, e ele fica cego, a partir daquele momento a gente vê todas as coisas que a gente viu lá no início, sendo realizadas sobre a vida de Paulo. Ele sendo um homem que escreve cartas às igrejas, sendo um homem que defende a fé de Cristo, sendo um homem que orienta homens de Deus que estão perdidos, sendo um homem que aponta onde é que tem pessoas dentro da igreja pregando contra a palavra de Deus. E olhando para essa realidade, eu começo a perceber o seguinte, que nós não podemos deixar de caminhar na direção de Deus para as nossas vidas. Nós temos que deixar Deus trabalhar dentro dos nossos corações. Paulo, ele recebeu um milagre de Deus, os olhos dele se abriram, ele começou a pregar sobre Jesus. Depois chegou um momento sobre a vida de Paulo que ele teve que ser ensinado a ser um líder. E homens de Deus, apóstolos, caminhavam de certa forma com ele, e ele foi sendo instruído por esses discípulos de Jesus, de certa forma, na sua caminhada, até que chegou finalmente o dia que ele ia fazer a obra de Deus. E ele fez uma obra grandiosa, ele fez muitos milagres, ele quebrou muitas barreiras, mas da mesma forma que ele perseguia, ele foi perseguido também. E isso não impediu ele. E aí o que fica na minha cabeça, queimando, é o seguinte: como alguém que sabe que se caminhar na direção de Deus vai morrer, continua. Se eu te falasse que hoje, se você continuar vivendo a vida que você tem, as pessoas vão te perseguir, você vai passar por dificuldade, e você vai acabar morto numa prisão, você seguiria a Cristo? O cristão não segue a Cristo por uma direção por uma lógica do mundo. Ele segue a Cristo por algo que ele entende dentro do seu interior. Nós sabemos que nós somos escravos do pecado. E nós sabemos que com Cristo nós somos libertos. Nós sabemos que o mal que coordena e organiza e arquiteta tudo que existe nesse mundo está linkado com o pecado do homem. Mas quando a gente entende que Jesus ele nos liberta, nos transforma, a gente não está nem aí para o que pode acontecer. Porque a morte é só o início. Quando você está dentro da igreja e você está aqui, você passa por dificuldade, isso não quer dizer nada. A dificuldade é algo difícil, a dificuldade é algo que traz angústia, a dificuldade é algo que te faz chorar, que te faz perder o sono, mas Deus ele está contigo e você permanece firme. A igreja do Senhor nesses dias, ela tem enfrentado uma séria investida do mundo, porque pessoas estão em casa com medo de morrer, e cristãos sabem qual é o preço que se paga para viver com Cristo. Você tem medo de morrer, meu irmão? Seja sincero. Eu já orei para Deus e falei: Senhor, não me deixa morrer queimado não, que deve doer. Eu não quero morrer queimado nem afogado, eu quero dormir e acordar morto. Acordar morto? Como assim, né? Eu quero dormir e acordar na glória. E a gente olha para a vida de Paulo e a gente olha para a gente mesmo e fala assim: oh meu Deus, como você é medíocre, hein, Bruno? Viver para o propósito de Deus é tão maravilhoso. Eu queria ter trago a minha filha aqui, mas eu não sei, minha esposa deu um perdido aqui na igreja, eu não sei onde é que ela está. Mas eu olho para minha filha e eu fico olhando assim: meu Deus do céu, tinha que nascer bonita desse jeito? Deus ele planeja as coisas com uma perfeição tão grande. E a Mari, na ministração que ela fez domingo passado, ela falou uma coisa muito importante. Nós vivemos a nossa vida cheios de riquezas dentro de nós, abarrotados de riqueza dentro de nós, e essa riqueza é Deus. E às vezes a gente fica mendigando. Você está com dificuldade no seu emprego? Você está querendo trabalho? Ora a Deus, coloca a sua fé nele. Você está com dificuldade de saúde, está preocupado se você vai passar por dificuldade de saúde? Confia nele. Você tem dificuldade com ansiedade, com depressão? Faça do Senhor o seu psicólogo.
Ore todos os dias falando: Senhor, eu não dou conta, Pai. O que eu faço para poder melhorar? Você está com preguiça, a preguiça tem te dominado, a prostituição tem te dominado. Abra a tua boca e fala: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Se você não fizer isso, você vai morrer. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Ouça a voz de Deus essa noite para a tua vida. O clamor que nós estamos fazendo aqui não é para a igreja, é para nós mesmos. Nós precisamos acordar. Paulo, ele passou pelo seu caminho. Era aquilo que Deus tinha desenvolvido, feito. Ele tinha que viver aquilo. E ele viveu, e eu digo para você, ele viveu para a glória de Deus. Porque o que ele fez demonstra a qualidade da árvore que ele é. O que você faz define que qualidade para os frutos de vocês. Você é uma árvore. E os frutos que saem de você são fruto daquilo que você planta todos os dias, lendo a palavra de Deus e aplicando ela na sua vida. Será que Jesus, ele pode provar dos frutos da sua árvore e falar: nossa, esse fruto está bom? Quando eu olho para a vida de Paulo, eu falo assim: eu estou com medo, porque se Deus provar do meu fruto, eu acho que Ele vai me secar. Vamos acordar. Hoje eu queria, à noite, pedir para que você levantasse de onde você está. E que você, por algum instante, fechasse os teus olhos e deixasse Deus falar ao teu coração. Essa palavra, ela não é para mim somente, porque eu estou pregando para mim, tá? Eu sei que a mesma aflição que eu vivo no meu dia a dia é a aflição que provavelmente você vive também. Paulo, ele viveu muito tempo da vida dele soberbo diante de Deus, e os olhos dele se abriram. Em muitas áreas da minha vida, eu ainda sou soberbo diante de Deus. E eu não quero enxergar a verdade que Deus quer para a minha vida. E eu queria orar por você essa noite. Talvez você hoje veio aqui e Deus, Ele tem tocado a cada passo dessa ministração onde você tem sido soberbo e resistente à palavra de Deus. Ele mostrou pessoas para você que você machucou, que você praticamente quase matou com palavras. E Deus, Ele quer transformar o teu coração, Ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele quer se revelar para você como Paulo e falar: filho, faz isso agora, para de fazer a tua vontade, faz o que eu estou dizendo. Paulo tomou uma decisão e a vida dele mudou completamente. Tome uma decisão hoje e mude a sua vida por completo. Eu tô no deserto ainda, meu irmão. Eu estou no deserto porque ainda tem muito de Bruno para Deus trabalhar. Ainda tem muita jornada para eu viver com Cristo. Mas eu tomei uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você esteja aqui hoje e você nunca tomou essa decisão. Se você nunca tomou essa decisão, eu queria pedir para que você levantasse a sua mão agora. Levanta a sua mão e fala: Senhor, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de levantar a minha mão e declarar que eu preciso de Ti. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui dentro já fez isso. Aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas, eu já levantei a mão na frente de todo mundo e falei: Senhor, o Senhor é meu Senhor e Salvador, e eu quero aceitar esse Jesus. Se você levantou essa mão, vem aqui na frente, porque a gente quer orar por você. Também tem aquele que talvez você tenha aceitado Jesus, mas você tem deixado o mundo sufocar a voz de Deus na sua vida. Você tem feito diferente dos homens de Deus, você não tem ouvido a voz de Deus. E você tem deixado a TV guiar a tua vida. Você tem deixado a notícia que colocam na Globo, na Record, no SBT coordenar a sua vida. Você tem dificuldade de ler a palavra de Deus e você quer falar: eu quero dar um basta nisso, eu não quero fazer mais isso. Esse clamor que eu vou fazer hoje vai mudar a minha vida. Toma uma decisão hoje, meu irmão. Toma uma decisão de mudar. E se você deseja mudar, eu quero também te chamar aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Eu vou fazer uma oração, e se você sentir de Deus de vir aqui, venha. Se não, fique no seu lugar, não tem problema. Mas eu sei que Deus vai te tocar naquele lugar que você não tem deixado, e Deus vai transformar a tua vida. Eu creio num Deus de transformação, amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor Jesus, e oramos a Ti, Senhor, clamando a Ti, Senhor. Vem com Teu poder, Senhor Jesus, e revela, Pai, aquilo que precisa ser mudado aos nossos corações. Oh Pai, nós entregamos a nossa vida diante de Ti, nós aceitamos o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas.
Oh Pai, nós acreditamos que o Senhor é o único Deus. Nós acreditamos, Pai, que nós não podemos ter outro Deus além de Ti sobre as nossas vidas. E Pai, nós renunciamos, Senhor Jesus, à pornografia. Nós renunciamos, Senhor Jesus, a droga, cigarros, bebidas. Nós renunciamos, Senhor Jesus, a carros, Pai, a coisas materiais. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem ocupado o primeiro lugar no nosso coração, que deveria ser do Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, caminhar na Tua direção. Queremos, Senhor Jesus, ser libertos. Nos cura nessa noite. Pai, que se alguma enfermidade surgiu em nossas vidas mediante a essa atitude, oh Pai, nos cura hoje, Senhor. Assim como o Senhor abriu os olhos de Paulo, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que o diabo não tenha poder, Senhor Jesus, de falar asneira na nossa frente, para que o diabo não tenha poder de nos seduzir através dos olhos. Oh Pai, quebra as correntes agora em nome de Jesus. Quebra todas as correntes que têm nos prendido. Nos liberta hoje. Nós queremos ser libertos pelo Teu sangue. Nós queremos ser libertos pela Tua palavra. Abrimos o nosso coração em sinceridade a Ti e o recebemos, Pai. Vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós nessa noite. Deus, Ele quer trabalhar primeiro em você e depois através de você. Toma essa postura hoje e mude a sua história para sempre. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Tu és digno, digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória.